O estudo intitulado Representação Midiática do Cientista no Jornal Nacional, a reafirmação de estereótipos durante o primeiro ano da pandemia da Covid-19, ele faz parte de um conjunto de estudos que a gente vem desenvolvendo no INCT, CPCT, sobre a representação do cientista e da ciência na mídia, né? Este estudo foi publicado recentemente na revista Health Communication e nós construímos esta pesquisa sob o pano de fundo da pandemia da Covid-19, né? Um cenário em que a autoridade científica ela passou a ser rotineiramente acessada por veículos da grande mídia, né? Por meio de entrevistas, declarações e ou imagens de apoio. Com a busca frequente por cientistas, né, que pudessem falar sobre questões que atravessam a pandemia da Covid-19, nós esperávamos que tivesse também uma diversidade maior do perfil desses cientistas no Jornal Nacional. Então, para analisar, né, a representação midiática do cientista no Brasil durante o primeiro ano da crise sanitária no Jornal Nacional, nós decidimos algumas estratégias metodológicas, a começar pelo recorte temático, né? Optamos por analisar aqueles materiais em que cientistas falavam sobre vacinação. Nós observamos na íntegra cada um dos materiais do telejornal disponíveis na plataforma digital Globoplay durante o ano 2020. Chegamos então a um total de 230 matérias extraídas de 119 edições do Jornal Nacional. Nós focamos nossa análise nas reportagens em que cientistas foram ouvidos e explicitamente apresentados como tal, fosse nos créditos dados pelo programa ou na fala do repórter. Dos 230 conteúdos iniciais, 167 foram excluídos e 63 matérias passaram a compor o corpus deste estudo. Em uma etapa seguinte de codificação do material, nós optamos por explorar algumas categorias analíticas, entre elas gênero do cientista, a idade aparente, né, se é jovem, se é intermediário, se é maduro, a cor da pele do cientista a partir da classificação do IBGE, o tipo de inserção na matéria, se o cientista ele lidera o estudo, ele faz parte da equipe que desenvolveu o estudo, ou ele é um cientista que foi convidado para falar de um estudo desenvolvido por outros pesquisadores. Então, nós observamos também o tempo médio de fala dos cientistas e o tempo médio de tela dos cientistas nessas matérias no Jornal Nacional. Algumas perguntas de pesquisa elas foram essenciais para a gente construir esse estudo, a começar por quem é o cientista representado pelo principal noticiário do país em reportagens sobre vacinas, né? Com a pandemia da Covid-19 e o consequente destaque dado à figura do cientista, nós podemos realmente falar sobre mudanças no padrão de representação da autoridade científica na mídia, em particular no Jornal Nacional, no caso de matérias sobre vacinação? Dentre os principais resultados, nós observamos que as mulheres elas são minoria entre os cientistas acionados para falar de vacinação no Jornal Nacional. Isso mesmo no país com maior parte da população feminina, mesmo com maior número de pesquisadores, de acordo com o painel Lattes, também do perfil feminino, e com maior número de pesquisadores das ciências da saúde, também do sexo feminino. De uma forma bem simplória, a gente pode associar esses resultados aos estereótipos profundamente enraizados sobre as incapacidades, né, das mulheres no campo científico. Quanto à idade dos cientistas, os homens eles são maioria no grupo de cientistas com idade estimada acima de 60 anos, enquanto as mulheres elas predominam na faixa intermediária, que vai dos 40 aos 60 anos de idade. Aqui também tivemos algumas linhas interpretativas, a primeira delas um pouco positiva, que aponta para o fato de que as mulheres elas estão conseguindo se estabelecer na carreira científica, né, dado o perfil um pouco mais maduro. E a outra leitura que traz uma questão mais problemática é sobre o efeito tesoura, né? Alguns estudiosos acreditam que, à medida que as mulheres vão avançando na idade, elas vão perdendo posições estratégicas no campo científico devido a questões que atravessam a vida da figura feminina, né? Como, por exemplo, a maternidade. Temos, então, atrelado a essa questão de faixa etária, um recorte de gênero mesmo muito marcante. Quando a gente cruza informações obtidas sobre gênero e cor de pele, predomina a imagem do cientista homem branco sendo entregue à audiência durante o primeiro ano da pandemia da Covid-19. Essa falta de diversidade racial no campo científico brasileiro é um problema estrutural que se reflete na mídia e contribui para a marginalização de cientistas pretos e a perpetuação de estereótipos de longa data, como eu já havia comentado, né? E a gente traz aqui um outro problema que é a questão da representatividade. Como outras pessoas negras irão pensar sequer em ocupar espaços de produção do conhecimento científico se elas não se enxergam nesse lugar, se elas não têm figuras que representam essa possibilidade aparecendo em um veículo de grande alcance como o Jornal Nacional? Assim, de uma forma geral, a gente pode dizer que os resultados obtidos, eles indicam que não temos base suficiente para falarmos sobre uma descontinuidade no reforço de estereótipos acerca do cientista e da percepção pública da ciência de um modo geral. Então, a gente responde a uma das perguntas de pesquisa aqui, né, das perguntas centrais, afirmando que mais espaço midiático dado à ciência e seus porta-vozes, infelizmente, não implica em mais pluralidade. Nós temos, de fato, reforço de estereótipos quando a gente faz um cálculo e, por meio de métricas estatísticas, a gente chega à conclusão de que a imagem que mais aparece para a audiência é a do homem branco de meia idade.